E a gente vai a muitos eventos e nem sequer falam em pecuária familiar. As próprias políticas públicas do governo também não falam muito. É tudo agricultura familiar. E aí dizem que a gente está incluído na agricultura familiar, mas não aceito, eu me considero agricultura familiar. Esse ano inteiro, noite, dia e noite, correndo atrás de vaca, ovelha, cabrita, porco, galinha, cachorro. Isso para mim é pecuária, não é agricultura. Mas essa realidade já está mudando, né? A gente percebe que em muitos lugares eles já olham para a gente e dizem, pecuária familiar. Às vezes eles começam, agricultura familiar, daqui a pouquinho nos enxergam no canto, também pecuária familiar. E esse é um dos documentos que a gente está construindo, que é a Declaração de Autorreconhecimento, que é um direito que os povos e comunidades têm. Os povos e comunidades tradicionais têm o direito de se autorreconhecer como eles são. Então, quando eu falo de modo de vida, eu estou falando de algo que não se pode traduzir em números. Eu preciso qualificar, eu preciso explicar, eu preciso descrever. Então é isso que esse trabalho fez. Descreveu como é que a lida era feita nesse lugar. A lida qual? A do pastoreio com bovinos, com ovinos, com caprinos, a lida da esquila, a lida da doma. Por que escolher a lida? Porque se entendeu que a cultura e a tradição nesse lugar aqui, ela tem uma dimensão que é a tradição que está no presente, que ela é vivida. A tradição e a cultura que todo dia define que roupa a gente vai vestir. A tradição e a cultura que define todos os dias o tipo de arreio que eu vou botar no meu cavalo. Essa tradição, essa cultura vivida, né? Esse pastinho que a gente pisa todo dia, que caracteriza o lugar onde a gente vive, essas pedras que estão aí de testemunha dessa vida toda de vocês, desses séculos todos de vida, né? Como que sabe chegar num cavalo que tem tal e tal temperamento, como é que é meia doma, como é que é doma inteira, como é que é... Lá em 2010, o Cláudio Marques Ribeiro, colega que foi da Emater, que hoje é meu colega na Unipampa, descreveu o que era o modo de vida do pecuarista familiar. E começou esse trabalho, né? Há anos atrás ele já tinha explicado que existia essa categoria, né? Falando da pecuária familiar. Outros autores, e desde o início dos anos 2000, falar que existia essa outra categoria que não estava vista, que não acessava o PRONAF, que não era considerada dentro dos números, né, desse país. Deu-se conta que não bastava falar disso, que era preciso explicar esse modo de vida, esse jeito de viver. Esse modo de vida que é a cultura, essa cultura vivida no dia a dia, essa tradição que é do dia a dia, do trabalho, atrelada ao território. Ou seja, um jeito de viver num certo lugar do mundo. E aí, a gente começa a entender que esse jeito de viver nesse certo lugar do mundo, ele se repete. Ele se repete aqui no Alto Camaquã, e ele tem lá no Alto Quaraí, e ele tem lá no Ibirapuitã, e tem uns rincões por aí. Que é nesses locais que nós chamamos de rincões. Que é esse local que é difícil chegar pela estrada, por quê? Porque ele tem uma característica ambiental que podem chamar de fragilidade, mas é a potencialidade, né? É a força desse lugar também, tal. Ou seja, tem nascente, a área em volta de rio, né? Por isso que é difícil conservar uma estrada nesses lugares. Porque esses lugares aqui não são lugares onde tudo é igual. É lugar que tem pedra, que tem grota, que tem rio, que tem mato, que tem campo, né? Tem que vir aqui para enxergar. Porque de cima só enxerga as pedras grandes. Tem que descer no território para enxergar. Porque a pecuária é isso, ainda mais em campo. Para enxergar a espécie não dá para ser de cima. Uma árvore tu enxerga de cima, mas o pastinho esse aqui tem que descer para enxergar. E tem que descer bem bastante, né? Tem que se acocar para enxergar. Como é que se forma essa cultura, esse saber fazer da lida campeira? É no lugar. É as pessoas transitando pelos lugares. Porque o cara que foi parar de capataz de uma estância que leva touro para esteio, que é o que vai estar no holofote, é o que vai ser visto, né? É o que não é invisível. Esses são tão vistos porque eles estão no holofote. O cara que foi
foi trabalhar de capataz naquela estância, que organizou a produção, que leva uma genética de ponta para uma exposição, veio da onde? Normalmente veio de um lugar desses aqui. De uma comunidade, de um rincão. E como é que ele aprendeu a lidar? Ele não aprendeu a lidar só no serviço pago, que ele foi lá trabalhar de capataz. Ele, uma vida inteira, veio aprendendo. Com cada sanga, com cada grota, com cada pastinho diferente, que nasce uns no inverno, outros no verão, outros na primavera. Com o comportamento dos animais. É só a convivência com esse lugar que trouxe o saber dessa pecuária, o saber dessa lida, né? Vários outros grupos que se auto-identificam, que se entendem, pedem o reconhecimento do seu território como um território da onde sai a cultura, um território que gera, um território que constrói a sua identidade, quem eles são, o seu trabalho. E por esse modo de vida é importante, e essas pessoas que vivem aqui dependem desse território. Para defender a categoria da pecuária familiar, tem que defender o rio Camaquã. Para defender a categoria da pecuária familiar, tem que defender a biodiversidade, as espécies do pasto. Que a gente tá reconhecendo que tem 45 no metro quadrado. É muita coisa. Ora, se nós manejamos, através da pecuária, uma conservação permanente da cobertura do solo com esse tamanho de biodiversidade que aqui tem, a água que cai, infiltra, alimenta os depósitos repositórios de águas subterrâneas, corre para a sanga, da sanga para o arroio, do arroio para o rio, do rio para a lagoa, da lagoa para o mar, evapora, volta, chove, faz tudo de novo. Portanto, ao produzir carne, nós também produzimos água, no sentido de que o ciclo da água permanece funcionando. Ora, nós sequestramos carbono. Esta região aqui talvez seja um dos maiores depósitos repositórios de carbono acumulado do Rio Grande do Sul, na forma desta vegetação composta da combinação de campo conservado e mato. Ninguém reconhece isso? Água, carbono. Bom, mas e tem os simbolismos? Tem a história, tem a cultura. Tem animais de outras formas. Um é só de carreira ou só de campo, nosso é de tudo. Isso é uma égua crioula nossa. Isso é a nossa égua crioula. Porque é típica para tudo. Eu não tinha visto, a bicheira estava no meio da lã, né? Então aí quando eu juntei de novo, que o sangue já tinha subido, e foi que eu enxerguei a mancha preta no pescoço e consegui identificar que ela estava bichada. Veja o tamanho que já estava aqui, ó. Então a importância de tu fazer a tosquia nessa época do animal para te poder... Porque no verão as moscas, né, fazem todo essa dificuldade. Às vezes elas abicham aqui no peito também, então é muito difícil identificar com a ovelha cheia de lã. Mas a lã nunca vai deixar de ser a lã. Uma fibra de muitíssimo valor, uma fibra biodegradável. As roupas de lã, elas são térmicas, tu pode usar tanto no verão quanto no inverno. Então assim, é um mundo assim. Tinha uma lavada, cardada de lã corredale. Aqui é um corredor, né, que a gente está fazendo, que tinha essa mania aqui para manear o cavalo, foi todo mundo sabe. Eu uso mais a máquina elétrica, mas como eu não quis trazer, que era muito grande, eu trouxe uma pedal aqui que também faz um fio bem legal. Isso aqui está saindo um fio médio. Aqui é com o pigmento com plantas, com marcela. Sempre dois. Ó. É com bem
Ó. 2 atrás e 2 na frente. E aí, ó. Ó. Que é bem fininho. 1,75 por 87 de largura. De tábua e tem o jogo do osso, são os dois nomes juntos. É os nomes mais antigos, é o jogo mais antigo que nós temos na nossa região das Palmas aqui e toda a região sul. Esse jogo aí foi formado em 1800 e poucos, entendeu? Sim. Então era um jogo assim, ó, que não tinha roubo, que era ao vivo sempre assim, ó. O jogo da tábua, chamava o jogo da tábua. Então tu tinha uma raia para jogar, tu tinha uma raia para receber, caía a sorte ou pulo, né, que se chama. Aqui o parte do pulo, e aqui é a parte da sorte, ó. Que é um tipo de honesto. É um jogo mais honesto, um jogo mais assim, ó, que de todos os jogos que tinha na época, era o mais honesto que tinha. Né? Então a gente cultivou essa situação. Foi um jogo muito explorado também, porque pessoas perderam casas, perderam campo, aí foi proibido. Aí o que acontece? Então veio assim, de uns tempos para cá, por tradição, a gente conseguiu liberar o jogo do osso por brincadeira, joga R$1, sabe, pode ser por brincadeira. Incentivando as crianças que são participantes conosco aqui de toda a área, né? E é a coisa mais linda que tu vê. Eu tenho